Posso começar, né? Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui com vocês. Gostaria de agradecer a todos que têm nos acompanhado, agradecer a Monster Concurso, nossa parceira, nossa irmã aí nessa luta pela proteção das crianças, dos adolescentes em nosso município e no Brasil. E hoje nós estamos aqui, trazendo nossas convidadas, a Ivanice, a Cleo, já é conhecida nossa, Cleo? Isso. E aí, gostaria de falar um pouquinho sobre esse objetivo do nosso encontro hoje, que no dia de hoje, em 2011, foi instituído a Semana de Mobilização Nacional pela busca e defesa da criança desaparecida. Então, nós vamos trazer aqui hoje nossos convidados. A Ivanice vai contar um pouquinho da história dela. Queria convidar quem está nos acompanhando, compartilhar esse link, convidar os amigos, nossos aprendizes da Epitom, convide também aí os amigos para estar acompanhando essa temática com a gente. Eu falo que, ao ler essa história, Ivanice, eu me emocionei muito, Então, eu acredito que quem vai nos acompanhar também vai se emocionar, pela sua luta aí há longos anos. E queria que a Cleonete falasse um pouquinho, apresentasse um pouquinho, e eu vou trazer aí algumas estatísticas em relação a essa situação, Muitas crianças desaparecem, pessoas, independente da idade, mas nós já temos feito um trabalho aqui no município de proteção à infância e à juventude. E nós nos sensibilizamos muito com essa causa também. E durante essa semana a gente vai estar trazendo mais informações sobre isso, Pode apresentar, Cleoneide, para a gente? Sim. Bom, boa tarde, pessoal. Todos que nos assistem, sejam bem-vindos, à nossa live de hoje. Hoje é um tema diferente, porque até o momento, Ivanice, nós não havíamos falado sobre este assunto. E quando nós pensamos em abordar este assunto, nós pensamos que é um assunto que pouco se fala. E tem uma semana específica do ano destinada a este assunto, mas muito pouco se ouve falar dele, Então, aí nós decidimos fazer essa live exatamente para a gente resgatar a história, desse momento que surgiu no Brasil e ouvir também um relato de uma pessoa que está à frente desse movimento já há algum tempo. Eu estou hoje como presidente do Conselho da Criança da cidade aqui de Ipatinga e também como presidente também da Epitom. A Epitom é uma instituição, como a sua instituição aí, É uma instituição sem fins lucrativos, é uma ONG, Antigamente chamada como ONG, mas é uma organização da sociedade civil. E nós trabalhamos aqui no município com várias frentes de trabalho, abordando vários temas, E todos eles voltados para a proteção da criança e do adolescente em Ipatinga. Nós temos o projeto específico, que é o Conviver, que é voltado para o enfrentamento da violência sexual de criança e adolescente aqui no município de Ipatinga. É um projeto que nos é muito caro, exatamente pelo tema e pelo número de casos que nós temos na cidade. Então, nós temos esse projeto com muito carinho, nós realizamos ele. Esse projeto também, ele faz um enfrentamento também ao trabalho infantil e também ao uso, de álcool e outras drogas. E esse tema do desaparecimento, ele surgiu exatamente quando nós estávamos pesquisando quais são os eventos no calendário nosso que está lá definido como não feriado, mas datas a serem relembradas. E nós nos deparamos, então, com essa data, essa semana, porque inicia hoje, dia 25, essa semana de luto, e vai até o dia 31, exatamente para que as pessoas possam relembrar
situações e casos que têm acontecido. Nós queremos muito te agradecer por ter aceito o nosso convite, né? Seja bem-vinda. Como a Maria Helena disse, eu também me emocionei quando eu li a história, né? Quando eu acessei ali a página de vocês ali e li o histórico, a situação. Então, assim, seja bem-vinda e nós queremos que você hoje se sinta à vontade. E vamos tirar algumas dúvidas, porque nós tivemos algumas dúvidas, né? E assim, eu acho que é o momento da gente perguntar como que funciona, e esclarecer para a população, até mesmo como saber agir, porque nem sempre nós sabemos agir da forma como deveríamos, né, nessa situação. Ok, Maria Helena? Ok. Então, lendo algumas estatísticas, assim, eu fiquei impressionada nem com o número de crianças desaparecidas. E em torno de 137 crianças por dia deixam de ser vistas pelos seus pais ou pelos seus responsáveis. E muitas delas, né, nem voltam para casa. Então, sabemos dessas questões, né, dos abusos em relação à sexualidade, nós sabemos do tráfico, né, e outras possibilidades aí diante desse desaparecimento. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, Vanise, como que foi a sua história, né, e como surgiu a Associação Mães da Sé. Como que aconteceu? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Me sinto honrada para falar com mulheres comprometidas na área da infância e juventude. A minha história, ela começou no dia 23 de dezembro de 95, quando a minha filha, na época ela tinha 13 anos, ela chama Fabiana Esperidião da Silva, saiu de casa por volta das 20 horas, com uma outra colega que morava a 300 metros de distância da nossa casa. E foram visitar uma terceira amiga que estava fazendo aniversário naquele dia, só que não tinha festa. Elas foram lá somente dar um abraço de feliz aniversário na colega. Elas chegaram na casa da amiga, nem entraram, porque estava se formando um temporal. Deram um abraço na colega e voltaram em direção às suas casas. E de onde a menina que estava com a minha filha diz que elas se separaram, cada uma seguiu em direção, porque eram direções opostas. A menina que estava com ela foi nessa direção e a minha filha veio nessa, para voltar para casa. De onde ela diz que elas se separaram, não dá mais do que 120 metros de distância. Até a entrada da rua que eu morava. Eu morava na quinta casa daquela rua, logo no comecinho. E eu não estava em casa quando a minha filha saiu. Eu tinha ido ao cabeleireiro. Logo que eu cheguei, que eu entrei, eu só vi a caçula. Eu perguntei, cadê a Fabiana? Ela disse, mãe, ela foi na casa da Damares com a Luciana, mas ela já vem. E aí logo começou a cair um temporal, né? Uma chuva muito forte, e eu deduzi que ela estava esperando a chuva passar para voltar para casa. Quando a chuva passou um pouco, eu peguei um guarda-chuva e fui até a casa da menina que saiu com ela buscá-la. Quando eu cheguei lá, eu falei, vim buscar a Fabiana. Ela disse, não, tia, a Fabiana já foi embora. Eu falei, foi embora quando? Por que ela não chegou em casa até agora? Aí ela disse, nós nos separamos em frente ao supermercado. E é um caminho reto que não tinha como ela fazer outro trajeto. E aí eu voltei para casa e eu lembro que eu falei para minha filha caçula, se você estiver escondendo alguma coisa de mim, você vai apanhar também. Porque a gente não pensa no pior. A gente pensa que é coisa de adolescente, né? E aí, logo em seguida, chegou a mãe da menina que saiu com ela e eu comecei a procurar nas ruas próximas da nossa casa.
perguntando para as pessoas se alguém tinha visto uma menina com as características dela, né, conversando com alguém ou sendo abordada, de repente, por algum carro, porque eu morava paralela a uma avenida muito movimentada. Fui na casa da aniversariante, me certificar se ela tinha ido lá, a mãe da menina confirmou que elas passaram muito que rapidamente, e isso foi até umas 2h30 da manhã, já na madrugada do dia 24 de dezembro. E aí a ficha começou a cair, que alguma coisa de muito sério, de muito grave tinha acontecido. Porque a minha filha não tinha hábito de ficar na rua, porque eu não deixava. Nenhuma das duas, não deixava. E aí eu acordei o pai delas e falei para ele que nós tínhamos que ir à delegacia. E quando eu cheguei na delegacia, eu nunca tinha ido numa delegacia de polícia. E quando eu cheguei na delegacia, o delegado olhou para mim e disse: volta para casa, mãe. Isso é coisa de adolescente. Até o dia amanhecer, a sua filha já voltou. Ela deve estar com algum namoradinho por aí. E eu respondi para ele que a minha filha não tinha namorado, né? E ainda falei: doutor, uma mãe que dá liberdade para um adolescente de 13 anos ficar na rua até essa hora da madrugada, não vem na sua delegacia me pedir ajuda. Mas ele disse para mim que mãe não conhecia filhos, que os filhos na frente das mães tinham um comportamento, e quando a gente virava as costas, o comportamento deles era totalmente diferente, e que ele já estava acostumado com esse tipo de ocorrência, que isso era coisa de adolescente, e por mais argumentação que eu tivesse com aquele delegado, ele não registrou a queixa. O porquê da minha insistência de registrar o boletim de ocorrência? Porque, na minha ignorância, eu achava que, a partir do momento em que fosse registrado o boletim de ocorrência, a polícia começava a procurar a minha filha. E eu saí daquela delegacia numa frustração muito grande. Aí ele disse assim: se até amanhã a senhora não encontrar sua filha, a senhora volta aqui que a gente registra a ocorrência. Eu saí daquela delegacia e comecei a procurar nos hospitais da região, nas delegacias. O dia foi amanhecendo e eu fui perguntando para outras pessoas e ouvindo as mesmas respostas. Não vi. Aí voltei à delegacia. Quem estava de plantão já era uma delegada e ela disse para mim, ela foi muito mais arrogante, né? Ela disse assim: você não sabe que tem que esperar 24 horas? E eu disse para ela: doutora, eu já ouvi esse argumento e eu só saio daqui quando a senhora me atender. Porque eu tinha na minha cabeça que quando fizesse a ocorrência, a polícia ia tomar alguma providência. Ela me deixou umas 3 horas de castigo, depois ela me chamou, fez assim para mim, falou para o escrivão: faz a ocorrência dela. Fez a ocorrência e disse para mim, me entregou e disse assim: a partir de agora, procure a delegacia de pessoas desaparecidas, que é a delegacia que vai investigar o desaparecimento da sua filha. Ou seja, não adiantou nada eu ter me estressado naquela madrugada com o delegado, só para ter um documento, um papel que fala que alguém está desaparecido. Dia 24 de dezembro estava fechada a delegacia, dia 25 também, e eu procurando. Eu não parei de procurar a minha filha 1 minuto. Quando eu cheguei na delegacia no dia 26, já 4 horas da tarde, o boletim de ocorrência ainda não tinha chegado na delegacia. E aí, a partir daí, eu comecei uma via crúcia. Durante 3 meses, eu procurei a minha filha nessa cidade sozinha. Porque há 25 anos atrás, ninguém falava sobre pessoas desaparecidas. Nem os veículos de comunicação falavam sobre o assunto. Eu bati na porta de
todas as emissoras de televisão. E eu ouvi a mesma história, o mesmo argumento. Senhora, este assunto não está em pauta. E aí, assim, eu fui me degradando fisicamente, psicologicamente, a ponto das pessoas dizer que eu estava louca. Talvez eu estivesse enlouquecendo mesmo. Porque nenhuma mãe está preparada para perder um filho dessa forma. Porque quando você enterra um filho, você vive um luto real. Tem todo um ritual, né? Você enterrou aquele corpo, você velou aquele corpo, enterrou, você sabe que aonde ele está e que ele não vai mais voltar. Agora, quando ele desaparece, é 1000 vezes pior, porque você vive a dor da incerteza, de não saber aonde ele está, se está vivo, se está morto, se está comendo, se está passando fome, sabe? Há 25 anos e 3 meses, a minha vida virou uma interrogação. E aí, 3 meses depois, eu conheci uma instituição no Rio, através de uma amiga minha de faculdade, e eu liguei nessa instituição e eles me falaram como fazer para cadastrar a minha filha. Eu cadastrei a minha filha nessa instituição, que hoje ela não existe mais. E, passado 3 semanas, eles me chamaram para participar da novela Explode Coração, da Glória Pérez, que ela ia colocar dentro da novela depoimentos de mães que tinham filhos desaparecidos. E quando eu fui gravar a novela, foi comigo uma outra mãe, que é a Vera, e, assim, e por coincidência, as nossas filhas se chamam Fabiana, né? E aí, quando fomos gravar a novela, tinha 72 mães. E tinha um grupo de mães lá, já organizada há 3 anos, que chamavam Mães da Cinelândia. Eram mães que se reuniam todas as segundas-feiras nas escadarias da Cinelândia. E numa conversa informal com aquelas mães, nós perguntamos como nasceu aquele movimento no Rio. E elas nos falaram que foi se juntando, né? Elas começaram com 3 mães e foi crescendo, até que um dia a Glória Pérez passou por ali, sentou, ouviu a historinha de cada uma delas e resolveu colocar esse tema dentro da novela, como ela faz em todas as suas novelas, ela aborda um tema, né? E eu gravei a novela, confesso que eu achei que eu ia encontrar minha filha através da novela, porque só tinha 3 meses do seu desaparecimento. O meu apelo ia passar numa emissora de televisão que tinha uma audiência muito grande, mas, infelizmente, não veio nenhuma denúncia sobre o paradeiro da minha filha. E no dia seguinte, eu fui procurada por 2 jornalistas de 2 grandes jornais aqui de São Paulo, e eu fiz um desabafo. Eu contei da minha trajetória solitária durante aqueles 3 meses de busca, que eu investigava, eu procurava minha filha e passava as informações para a polícia. E no último parágrafo, eu coloquei, se alguém quisesse entrar em contato comigo, que estivesse passando pela mesma situação, deixei o número de telefone. Não sei se foi a melhor ou a pior coisa que eu fiz. No dia seguinte, eu acordei por volta das 8 horas da manhã com o telefone tocando e ele não parou mais até hoje. Eram pais, eram mães, eram irmãos, eram filhos. Aí começou também a me ligar produção de TV, de rádio, de revista, de jornais. E uma semana, as pessoas, quando elas ligavam, elas perguntavam onde e quando me encontrar. E eu sempre vi a Praça da Sé, nos anos 90, como sendo palco de grandes atos de reivindicação da sociedade civil. E aí eu marquei com aquelas pessoas para nos encontrarmos no próximo domingo, que era o último domingo do mês, nas escadarias da Catedral da Sé. E quando eu cheguei no dia 31 de março
de 96, ali na Praça da Sé, aquelas escadarias estavam repletas de mães, de pais, de filhos, de famílias procurando seus desaparecidos. Já tinha mais de 100 pessoas ali. Então, para mim, foi um choque de realidade muito grande, porque até então eu achava que era só eu. Eu não tinha conhecimento que desaparecia tanta gente nessa cidade. E a partir dali, a minha vida se transformou numa luta, não só pela minha filha, mas por mais de 11 mil famílias que já passaram pela minha vida ao longo desses 25 anos de trabalho. E assim, essas pessoas, elas têm uma importância muito grande para mim, porque foi com essas mulheres que eu fui aprendendo a dividir a minha dor. E eu percebi que aquelas mulheres, na sua grande maioria, eram pessoas totalmente desconhecedoras de seus direitos. São mães que chegam numa delegacia e o delegado fala, volte daqui a 24, daqui a 48 horas. Isso ainda existe até hoje. Apesar de ninguém ter que esperar tempo algum. Você não tem a obrigação de esperar 24 ou 48 horas. Quando a autoridade policial diz para você, volte daqui a 24 ou daqui a 48 horas, ele está cometendo crime de prevaricação. Ele sabe disso. Mas aquela mãe não sabia, assim como eu também não sabia. Então, o trabalho, ele foi crescendo, ele foi tomando uma dimensão muito grande. Durante 3 anos e meio, eu trabalhei na minha casa, porque nós não tínhamos um espaço físico para trabalhar. Depois, eu consegui um espaço no centro, no edifício Andraus, ficamos lá por 10 anos. E aí, depois a gente mudou para a Rua São Bento, ficamos lá por mais 10 anos e 5 meses. E em agosto de 2019, eu trouxe o escritório para a casa que a associação tem aqui na região de Pirituba, na Zona Oeste. Oi, Vanise, e durante esse tempo, você tem assim, uma estatística de quantas pessoas que chegaram até você com essa questão? Quantas pessoas vocês já encontraram, né? Vocês têm esse trabalho, criaram, né? Fala pra gente. Nesses 25 anos, eu já cadastrei mais de 11 mil pessoas. E eu tenho 42% desses casos resolvidos. Eu tenho 5.032 casos resolvidos. Muito, muito bom. É lógico que nem todos eles foram encontrados com vida, né? Mas, mesmo quando a gente encontra uma pessoa que sem vida, eu tento conscientizar aquela mãe que a busca dela chegou ao fim. Porque o que todas nós queremos é uma resposta. Porque o que vai nos matando aos pouquinhos é a dor da incerteza, de não saber o que aconteceu. Então, quando a gente encontra uma pessoa sem vida, eu falo para aquela mãe que a busca dela chegou ao fim, que ela encontrou a resposta que ela queria. E todo o nosso trabalho, ele é feito de uma forma coletiva, né? Nós temos uma relação muito boa com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, que São Paulo tem uma delegacia especializada aqui na capital. Nós temos o Ministério Público, que também tem um projeto muito eficaz, que é o PLID, que é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, com os conselhos tutelares, com as varas da infância e juventude, que nos pede muito ajuda no sentido de tentar localizar
mães de crianças que foram encontradas em situação de abandono e estão em abrigos, entendeu? E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho. E ele só dá resultado divulgando esse desaparecimento. A divulgação é a nossa ferramenta de trabalho. Quanto maior a divulgação, maior é a chance da gente encontrar uma pessoa desaparecida. Ivanise, Maria Helena, deixa eu só citar aqui, interessante que você falou algo, que é sobre a questão do prazo para comunicação e a prevaricação da denúncia, quando o policial ou a autoridade fala que precisa de 24 horas, né, para fazer a denúncia. Uhum. No ECA, aí eu vou citar o ECA, o artigo 208, quando ele fala da proteção judicial dos interesses individuais, no parágrafo 2º fala o seguinte: a investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após a notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, polícia rodoviária, companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Então, o que você falou é exatamente o que está no Estatuto da Criança, né? E aqui tem uma lei específica que ela é um adendo desse artigo, que é a lei... É a 11.259. Isso. 11.259. Isso, de 2005. Então, mas ainda é pouco divulgado, né, essa questão da busca imediata, né? Então, eu conheço delegados, eu conheço juiz que não tem conhecimento dessa lei. Eu lembro que em 2014 eu estava em Brasília no lançamento do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidas. Tinha lá várias pessoas voltadas que trabalham com a infância e a juventude. Dentre elas tinha um juiz. E nós estávamos fazendo os últimos ajustes, né, do lançamento da campanha do cadastro. Aí eu ainda falei assim, está faltando colocar aí a Lei 11.259. Aí ele disse para mim, mas o que é essa lei? Eu disse, o senhor não conhece a Lei 11.259? Como que o senhor é um juiz que trabalha com a infância? E não, essa lei, ela é um adendo do artigo 208 do ECA. Aí ele olhou assim para mim, olhou para o assessor dele e ficou quieto. Ou seja, não há interesse. Você entendeu, amiga? Não há interesse. Nós temos, se nós tivéssemos as legislações cumpridas, as que já estão aí em vigor, e não, se elas fossem cumpridas, nós tínhamos um resgate dessas crianças muito maior. Porque de 10% a 15% das crianças que desaparecem no Brasil nunca mais retornarão para os seus lares, porque elas são levadas para adoção ilegal, elas são vítimas de tráfico de órgão, elas são vítimas de exploração sexual, às vezes vítimas de violência sexual seguida de morte. As primeiras horas do desaparecimento é fundamental que seja feito a busca. Você pode andar, eu viajava muito todos os meses, porque a gente tinha uma parceria com o CFM e nós dávamos palestras nos CRMs dos estados. E eu ficava observando, na hora do embarque, criança viajando com o pai ou com a mãe, e a funcionária da companhia aérea, às vezes era uma criança de pele bem clara e a mãe de pele mais escura. Talvez o pai fosse branco. Mas a funcionária da companhia aérea, em nenhum momento, ela fazia essa observação.
E a Lei 11.259, ela é bem clara quando ela diz que a polícia tem que fazer esse alerta para os aeroportos, para os postos, terminais de ônibus interestaduais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, mas nada disso é feito. Vocês podem ligar em qualquer aeroporto para perguntar quantos alertas eles recebem por dia de crianças desaparecidas, que vocês vão ouvir que eles não recebem nenhum. Ou seja, é uma lei que já existe há 15 anos e ela não é cumprida. Então, o desaparecimento, como vocês falaram no começo, ele é tratado com uma invisibilidade muito grande. Por quê? Porque 99,9% das pessoas que desaparecem são de uma classe social muito baixa. E algumas delas vivem abaixo da linha da pobreza. Em São Paulo, desaparecem 24 crianças por dia. Entendeu? São Paulo tem uma média de 25 mil pessoas por ano que desaparecem. E 43% dessas pessoas são crianças e adolescentes. Sim, é um alto índice, né, de crianças desaparecidas, e é muito importante a gente falar, né, desse assunto, porque existe ainda esse tabu, né, de que a mãe não conhece os filhos, o pai não conhece os filhos, né, e é muito importante falar e ajudar essas famílias para que elas, né, entendam, compreendam e se cuidem. Eu costumo falar que a gente não deve esperar acontecer, a gente já precisa prevenir. Né? Então, eu costumo falar, olha, coloque um cartãozinho de identificação na bolsa do seu filho, né? Ainda bebê, coloca lá o cartãozinho, o telefone de contato, né? Porque em muitos casos suspeitos, né, pode-se ali, de repente, ter uma ajuda naquele momento. Então, identificar a criança, né? Identificar a bolsa, às vezes identificar a roupinha, o bolso da criança com um bilhetinho, né? Porque às vezes está ali do lado, alguém suspeita de alguma coisa, né? E aí já comunica os pais. Nós temos um caso no nosso município vizinho, a Cleoneide vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, e depois eu gostaria que você falasse também em relação ao aplicativo que vocês criaram, mas eu vou deixar para o finalzinho, né? Porque é muito importante esse trabalho que vocês desenvolvem, tá? Parabéns. Obrigada. Então, Ivanise, nós tivemos aqui em 2017 um caso, até assim, a gente até nem entendeu muito bem o caso, né? Nós tivemos um caso de um senhor que pegou uma criança numa creche, dizendo que ia levar para a avó. E esse homem desapareceu com a criança. E houve, então, uma busca intensa aqui na cidade, a polícia se envolveu e tudo. Eles conseguiram achar na cidade vizinha esse senhor e a criança. Então, eles conseguiram pegar. Eu não sei te dizer, na realidade, porque não foi divulgado isso. A reportagem fala apenas que seria averiguada o motivo e tal, mas isso não foi divulgado depois, o motivo, por que aconteceu, como que aconteceu. Mas foi um caso que aconteceu aqui e que, assim, acendeu a anteninha, né? Exatamente pela facilidade com que ele teve para pegar essa criança na creche e sair com ela e ir para uma cidade vizinha. Então, foi muito fácil, sabe? Porque eu acho que as pessoas não estão... Isso que a Maria Helena falou, eu acho que as pessoas não estão atenadas para essa situação que pode acontecer. Aqui a gente acha que a desgraça só bate na porta do vizinho. A gente nunca imagina que ela vai bater na nossa porta, né? Há 25 anos atrás, o único caso de criança desaparecida que eu ouvia falar na televisão de vez em quando
era o caso do menino Carlinhos, que ele desapareceu nos anos 70, né? Mas ele era filho de uma família de classe média, ele foi raptado, ele foi arrancado de dentro de casa. Mas ele era um menino loiro, sabe? De uma família de uma classe social, de classe média alta, e de vez em quando aparecia, quando tinha alguma denúncia de que alguém achou alguém parecido com o Carlinhos, a mãe dele fez. Eu conhecia a mãe dele. Ela fez vários exames de DNA e nunca encontrou esse filho. Agora, a creche também cometeu uma irresponsabilidade muito grande. Como que ela vai entregar uma criança para um desconhecido, dizendo que vai levar a criança para casa sem a autorização prévia da família? Porque eu acredito que uma creche ela tem alguém que vai levar a criança e que vai buscar. E se naquele dia a mãe ou o pai não pode buscar, a creche teria que ligar e falar, olha, hoje vai o meu tio, meu primo, meu avô buscar. Então, a creche também ela cometeu um erro muito grave de ter entregue a criança para um estranho. Sim, com certeza. Sim. São os cuidados, né, que a gente precisa, o que você disse, né? Às vezes a pessoa não sabe, né, ou acredita que aquilo não vai acontecer com ela, né, ou com alguém ali próximo. Então, é sempre bom falar mesmo para prevenção, para esses cuidados que a gente deve ter, sim, né? Avisar em relação, né, aos pais, às vezes a guarda compartilhada também acontece muito disso, né? De pegar a criança. Inclusive, tem até uma pergunta que foi desaparecido, um pai ou uma mãe que pega a criança para passar o final de semana e não volta no dia programado. Isso já caberia uma denúncia de rapto, por exemplo? Isso chama-se subtração de incapaz, né? Quando o pai ou a mãe faz isso. O boletim de ocorrência, a única diferença que tem é que está escrito lá, subtração de incapaz. E isso também é um crime, porque ele não tem, não é porque ele é pai que ele pode pegar a criança sem autorização da mãe, né? Às vezes, um casamento que não deu certo, a única forma que o pai ou a mãe tem de se vingar daquela frustração daquele casamento que não deu certo é pegando o bem mais precioso que é o fruto desse casamento, que é o filho. Nós já tivemos vários casos, tanto o pai como a mãe leva a criança embora, mas é feito boletim de ocorrência, sim. Às vezes, vem escrito desaparecimento, mas na grande maioria vem como subtração, porque, na verdade, ele subtraiu o filho, sem autorização da mãe. A gente tinha um projeto que chama Rede Alerta. Era um projeto que nós dávamos palestras nas escolas para criança e adolescente. E esse trabalho ele deu um resultado muito bom, porque a gente conseguia conscientizar a criança do perigo que ela corre, porque a criança hoje ela é muito inteligente, né? Então, nós confeccionávamos uma cartilha, né? A cartilha da criança, nós criamos um personagem, né? E dentro da cartilha tinha todas as informações necessárias para que a criança não aceitasse nada de pessoas estranhas, uma bala, um chocolate, uma carona, assim, de uma forma bem lúdica, e quem ministra essas palestras é um psicólogo, de uma forma
bem, assim, bem interativa com a criança, para que ela absorva bem aquela informação que está sendo passada para ele, da importância da criança ter o RG, dela andar com o seu RG, levar o RG junto na mochilinha para a escola, porque se ela se perde, fica mais fácil de encontrar os pais. E para os adolescentes, a cartilha ela já tinha uma linguagem mais informativa. Dar palestra de prevenção para adolescente é muito desgastante, né? Porque os adolescentes, hoje, eles se acham muito espertos. Se você começa a falar, ele fala, não, tia, eu já sei. Não, tia, eu não preciso. E aí você tem que parar e dar exemplos para ele que, por exemplo, a minha filha desapareceu com 13 anos a 120 metros de distância da minha casa, né? E hoje nós temos uma ferramenta que ela tem duplo sentido, que é a internet. Ela tem o lado bom e tem o lado ruim. Quando a gente tem muitos casos de adolescentes que fugiram de casa por conta de pessoas que conheceram através do Facebook, através do Instagram, até mesmo pelo WhatsApp, né? Porque quantas pessoas, às vezes, você recebe um número no seu telefone que você não sabe nem quem é aquela pessoa. Então, a internet ela tem esse lado maléfico de induzir os jovens a saírem de casa. Eu tenho um caso bem recente de um garoto de 16 anos que ele fugiu de casa em Brasília. A mãe veio de Brasília para São Paulo, porque ela teve informações que ele estaria aqui. E ontem mesmo eu liguei para o nosso advogado para rastrear, porque ela descobriu que ele está usando o Netflix, né? E ela entrou em contato com a Netflix, mas a Netflix falou que não podia dar informação da localização, a não ser que seja por uma ordem judicial, né? Então, ela disse que ele só vivia no quarto, no computador. Sim. Então, tivemos casos de uma menina de 16 anos, que ela conheceu também uma pessoa que ela achava que tinha a idade dela, e ela marcou um encontro com essa pessoa, e quando ela foi encontrar com essa pessoa, não era uma adolescente, era uma quadrilha que pegaram, colocaram alguma coisa no nariz dela, ela desmaiou, ela ficou 2 semanas dopada, ela não lembra de muitas coisas, ela não lembra, e a família nos procurou e nós colocamos a foto dela no nosso Facebook, no nosso Instagram, e ela foi deixada dentro de um canavial em uma cidade próxima a Ribeirão Preto. Aí ela pede ajuda para uma pessoa que liga para a polícia, e a polícia leva ela para a cidade de Ribeirão Preto, e ela foi, durante esses dias todos, ela foi abusada sexualmente, né? Ela foi encaminhada para o Hospital Pérola Baito. Ela foi abusada sexualmente, ela estava sob o efeito de drogas, ou seja, ela vai saber o que fizeram com essa menina durante esses 15 dias. Né? Então, a prevenção, é muito bom você trabalhar a prevenção, porque a criança, se ela sabe o risco que ela corre, ela não desaparece. As nossas crianças que desaparecem, elas desaparecem em situações em que elas estão em situações de vulnerabilidade. Verdade.
Maria Helena, eu queria saber dela se ela tem alguns dados estatísticos, por exemplo, acontece mais com meninas ou meninos? Qual que é a faixa etária que acontece mais? É adolescente ou crianças? Se ela teria esses dados estatísticos para a gente. Criança de 0 a 8 anos é um número muito pequeno que desaparece. De 8 a 12 anos, aquele número ele já aumenta um pouquinho. Agora, na fase da adolescência, desaparece mais meninas do que meninos. Porque exatamente essa faixa etária que as meninas são levadas para o tráfico humano, são levadas para a exploração sexual, né, o chamado trabalho escravo. Nós já tivemos uma menina que foi levada para a Espanha, ficou por 2 anos lá na Espanha, sendo explorada sexualmente. E quando a gente localizou essa menina através de uma matéria que nós fizemos com uma emissora de televisão, ela, inclusive, estava grávida e ela não sabia quem era o pai daquela criança. Porque ela relatou que muitas vezes ela era obrigada a manter relações sexuais com aquelas pessoas sem preservativo. Mas então, como que ela passou pelo aeroporto? Minha querida, não existe uma fiscalização nos aeroportos. O tráfico de pessoas ele é o 3º maior crime no mundo. Ele gera em torno de 32 bilhões de reais, entendeu? Ele é um serviço muito lucrativo. O tráfico humano é o chamado o crime consensual. Por exemplo, você fala para mim assim, Vanise, olha, eu tenho uma amiga minha que mora na Espanha e ela está precisando de uma babá. Você não quer trabalhar lá? Eu falo assim para você, mas eu nem tenho passaporte. Eu nem sei falar espanhol. Não, mas você fica sossegada que ela vai providenciar tudo. É o chamado dolo eventual. Você providencia o meu passaporte, você providencia, compra a minha passagem, a mala, as roupas, entendeu? Então, eu já saio daqui com uma dívida, mas só que eu não sei. Eu estou achando que eu vou para lá trabalhar como babá. Quando elas chegam nos aeroportos, a primeira coisa que passou pela alfândega, a primeira coisa que eles fazem é tomar o passaporte e os documentos delas. Elas já chegam lá com uma dívida. E aí, a única forma que elas têm de pagar é se prostituindo. Elas ficam em cárcere privado, entendeu? Essa menina, ela chama Renata, ela relata que cada vez que elas iam ser transferidas para outros lugares, elas tinham os olhos vendados para não saberem para onde estavam sendo levadas, porque elas não ficam muito tempo em um lugar só, para não ser descoberta. E aí, quando ela tinha a oportunidade, ela ligava para a mãe pedindo socorro. E a mãe tinha todas essas gravações no celular. E aí, uma emissora de televisão me procurou que ia fazer uma matéria exatamente sobre os estados que têm o maior índice de tráfico. Você sabe que o estado de Minas é um dos estados também que tem um índice muito grande de mulheres traficadas, né? Mais um índice triste para Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais já tem alguns índices tristes, como o da violência sexual. Ele é o 2º estado na federação em número de violência sexual de criança e adolescente. Não, e de pessoas traficadas também. Ele é um dos estados que tem um índice muito grande de tráfico humano. Tanto de mulheres como de homens. Né? Então, a pessoa se permite, você sai daqui em busca de um sonho, e quando você chega lá, você se depara com um pesadelo.
Sim. Então, nessa faixa etária de 13 a 18 anos, essas meninas, na grande maioria, são usadas exatamente para essa finalidade. Aí, passou dos 18 anos, desaparecem mais pessoas do sexo masculino desaparecem mais homens do que mulheres. Mulheres adultas, a gente tem um número muito menor do que homens a partir dos 18 anos. Maria Helena, e aí a gente vê a importância daquele projeto nosso com relação à questão da internet, né? A questão do uso da internet, de orientar os pais para acompanhar o que os filhos estão vendo no computador, tirar o computador de dentro do quarto, colocar na sala. Então, são dicas que a gente vem falando já há algum tempo, sabe, Ivanice? Colocar uma senha que só os pais saibam, entendeu? O pai precisa saber, né, a questão das amizades aí que são feitas pelas redes sociais, né, os pais procurarem conhecer um pouco. Eu sei que é muito difícil, né, assim, é muito complexo isso, mas eu acho que a principal ferramenta que nós temos como pais é a questão do diálogo. Sim. Né? Deixar essa abertura com o filho para que ele tenha a possibilidade de chegar e conversar mais facilmente, você poder chegar e sentar com ele na frente do computador e falar olha, o que você está vendo aí? Eu queria ver também. Sim. Então, assim, dá essa abertura exatamente para tentar diminuir, porque nós já tivemos casos aqui, Vanise, de crimes que aconteceram dessa forma que você relatou aí. Adolescente que estava se relacionando pela rede com uma pessoa que achava que era alguém da faixa etária dela, e que ela se envolveu, e quando chegou lá, era um homem, e ela foi realmente violentada, né? Passou por um processo muito sério, e graças a Deus, assim, que o final dessa história é que a polícia conseguiu pegar no final, sabe? Mas são muitos caminhos abertos e facilidades, né, que hoje nós temos, e a internet, como você disse bem, é uma ferramenta excelente, né, mas também ela tem o lado negativo, que ela traz esses outros problemas para o nosso dia a dia, para os nossos filhos, né, Maria Helena? Então, a importância daquele projeto, de continuarmos falando, né, dele. É muito importante, né, a gente falar dessa relação de cuidador, principalmente dos pais, né, dos filhos, já começar desde cedo a cuidar dessa relação, desse diálogo, né, porque precisa existir confiança entre pais e filhos, né, ele precisa entender que para pai ou para mãe ou para quem o ama de verdade, que às vezes nem é o pai, ele precisa ter uma pessoa de referência para que ele não guarde segredo. Eu acho que né, quando existe essa coisa, não conta para sua mãe ou não conta para... Já tem alguma coisa errada, né? Já tem algo. Então, é esse cuidado que muitos pais... às vezes não se atenta para isso, para dar uma liberdade para o filho. O filho também, ele não se atenta para esse olhar, nem de que eu não posso guardar um segredo do meu pai ou da minha mãe, né, ou da minha tia, de alguém, porque esse tabu é que gera muitos problemas, muitas dificuldades, e aí pode gerar uma situação, né, gravíssima, como violências, diversas formas de violência, e até a perda da própria vida. Sim, então, né, é muito importante, já desde pequenininho, né, ensinar para o filho os cuidados pessoais que ele deve ter com o corpo, o cuidado que ele deve ter com as relações, né, entre amigos, entre pais dos amigos, né, telefones de emergência, isso desde pequenininho já pode ir cuidando, ensinar para o seu filho qual que é o telefone de emergência. Se você estiver em perigo, para quem que você vai ligar? Para quem que você vai pedir socorro? Né? É preciso colocar isso para as crianças,
de que elas não é, e até mostrar para elas, olha, meu filho, minha filha, né, não é só você que corre risco. Eu também preciso ter os meus cuidados com a minha segurança pessoal. Né? Então, para ele entender, não é uma autoridade paterno-materna que está falando com ela, é uma pessoa, né, adulta, responsável, que está ensinando responsabilidades para aquela criança ou para aquele adolescente. Nem porque às vezes a criança entende aquilo como uma ordem. Meu pai mandou, minha mãe mandou, mas eu não quero fazer. Mas se o pai passar para ele, né, de uma forma responsável, eu acho que a gente pode estar ajudando aí essa criança já a crescer com esses cuidados de responsabilidade. E a responsabilidade, ele cabe em qualquer área da vida, na área de segurança, na área de relacionamentos, na área de trabalho, né? Então, assim, ao longo da vida, a gente precisa ter responsabilidades. E desde pequenininho já deve se trabalhar isso com as crianças. Com os adolescentes, é igual você falou, já tem essa fase de querer ser autônomo, querer ser dono da própria vida, achar que já sabe tudo, né? Mas nem nós, você não sabe tudo, eu também não sei, nem a gente não sabe. Mas eles se acham muito espertos, né? E aí é nessa expertise que eles acabam caindo numa armadilha, porque eu acho que o nosso papel como pais antes de ser pai, é tentar ser amigo dos nossos filhos. Eu não meço esforços até hoje. Minha filha caçula tem 38 anos. De falar para ela tomar... Às vezes a gente acaba sendo até muito chata, né? Pelo excesso de zelo que nós temos pelos nossos filhos. Mas, se a criança tem liberdade de confidenciar, de falar para o pai e para a mãe, às vezes ela está sofrendo de bullying na escola, às vezes ela está sendo assediada na escola pelo professor, por um colega de sala, né? Está sendo ameaçada. Mas, se ela não tem liberdade de falar isso para os pais, ela acaba fugindo de casa. Eu nunca esqueço de um caso de um menino de 11 anos que ele fugiu de casa porque a mãe foi na reunião de pais e ele tinha 3 notas vermelhas. E aí ela fez assim um terror na cabeça do menino. Você vai ver, a hora que seu pai chegar, você vai ver, você vai apanhar a hora que seu pai ver o seu boletim. O que é que ele fez? Ele fugiu. Só que ele ficou 5 dias fora de casa. Ele não foi para a rua, ele dormia dentro das estações do metrô. Aí, um dia, o policial, 2 policiais, um dia chuvoso, frio, 2 policiais o encontraram na estação Santana do metrô e aí ligou para saber se ele estava cadastrado na associação. Eu falei, tá, sim. Aí ele falou, olha, nós estamos aqui com ele tá morrendo de frio. Aí eu liguei para a mãe e falei para ela aonde ele estava e ela foi buscar. Eu falei para ela, amanhã você vem aqui com o seu filho, eu quero conversar com você e ele. Aí ela levou. Aí, quando ela foi, ela disse assim para mim, porque quando ela foi cadastrar, ela disse que ela desconfiava que ele fugiu com medo de apanhar do pai, por conta do boletim. Eu disse a ela, me traz o boletim escolar dele. Aí ela trouxe. Quando eu olhei o boletim, 3 notas vermelhas. Aí eu disse para ela, você tem noção do perigo que você expôs o seu filho? O seu filho podia ter sido agredido na rua, né, por outras crianças, poderia ter sofrido uma violência física, uma violência sexual, por conta de 3 notas vermelhas. Você tem noção do estrago que você causou, psicologicamente falando, no seu filho?
tinha necessidade de você fazer esse pavor na cabeça do menino? Ela disse, não. Eu falei, então, isso serve como exemplo para, a partir de hoje, você não cometer mais o mesmo erro. Ainda bem, graças a Deus, que ela ainda o encontrou com vida, né? Com vida! Né? Porque realmente, você tem razão, ela poderia nem ter encontrado. Então, realmente, Vanessa, esse laço familiar, e a gente falou sobre isso ano passado, que é muito importante esse fortalecimento dos vínculos familiares, que muitas vezes tem faltado às famílias, e tem incorrido em certos erros que poderiam ser evitados se houvesse esse fortalecimento mesmo. Sim, né? sim, Então, eu queria assim, saber de você. Então, você eu acho que você já até respondeu, que então as causas, as maiores causas seriam para tráfico. Nós podemos afirmar isso, que seriam as maiores causas que nós temos hoje de desaparecimento seriam raptos para o tráfico? Ele é uma das causas, entendeu? Tem vários fatores que envolvem o desaparecimento. Tem o tráfico de órgãos, o tráfico de drogas, o tráfico o tráfico humano para trabalho escravo e exploração sexual. Tem, em se tratando de criança e adolescente, fugas do lar são a maioria dos casos. Ah, sim. Então, a fuga do lar é a maioria ainda? São maiorias. Essas fugas são geradas por conflitos familiares. Sim. Muitas vezes, a criança, por exemplo, o pai, como mantenedor e provedor daquela família, está desempregado. E aí ele começa a procurar trabalho e não acha, e ele acaba se tornando uma pessoa mal-humorada. Ou então ele começa a beber, e aí ele começa a ficar agressivo, às vezes batendo nos filhos por qualquer coisa, brigando direto com a mãe. Ele se torna uma pessoa extremamente agressivo. E a criança, ela foge daquele conflito. Quando a criança foge de casa, ela está fugindo de algum tipo de violação do seu direito. Só que a gente só descobre que a criança fugiu de casa quando a gente encontra. Porque a mãe não chega aqui e diz para mim, olha, o meu filho fugiu de casa. Ela diz, o meu filho desapareceu. Ele fugiu, mas ele está desaparecido. Mas a gente só sabe as causas do desaparecimento daquela criança, daquele adolescente, quando a gente encontra. Aí você descobre que ele fugiu de um conflito familiar. Aí a gente, qual é o papel nosso como instituição? É fazer um acompanhamento de reintegração familiar com a criança e com os pais. Eu ia te perguntar se, nesse caso, vocês, enquanto a instituição, quando vocês percebem essa situação, se vocês fazem um trabalho de acompanhamento dessa família por um determinado tempo. Sim. Nós fazemos um acompanhamento de reintegração familiar. Porque, senão, aquela fuga ela se torna, frequente. Até que a criança ela acaba criando um vínculo com a rua. Porque na rua ela tem liberdade. A criança na rua não passa fome. A criança na rua ela não passa frio. Porque tem algumas instituições que dão... que atendem crianças em situação de rua, onde ela vai lá tomar banho, ela come, ela troca de roupa e volta de novo para a rua. Eu acho errado isso, esse tipo de serviço, eu acho errado. Isso é mais uma forma da criança acostumar a viver na rua. Na rua, ela tem o famoso pai de rua, que o acolhe, mas também o explora.
Sim. Explora... Pode concluir. Explora ela para ela pedir, fazer malabarismo, pedir nos faróis, entendeu? E determinam uma quantia em dinheiro que ele tem que dar todo dia. Se ele não conseguir, ele apanha. Já tive vários casos assim. Então, a fuga ela tem que ser tratada para que ela não fique recorrente. Eu queria que você falasse para nós rapidinho. Nós vimos lá no seu site, né, que a instituição tem um aplicativo Sim. Que é utilizado, né, no caso, para o reconhecimento de crianças desaparecidas através de um processo aí de foto. Eu gostaria que você falasse sobre ele e se ele é a nível nacional, se ele pode ser usado a nível nacional ou ele é só destinado a São Paulo. Não, esse projeto foi um presente que a associação ganhou da Microsoft e da Multiconnect, que são empresas de tecnologia. Ele é na questão de desaparecido, só existe em São Paulo, só quem tem esse programa somos nós. Ele foi desenvolvido pela Microsoft. Ele tem o reconhecimento facial e inteligência artificial. Ele é uma tecnologia de última geração. E, por exemplo, digamos que você viu alguém num cartaz ou até mesmo no Facebook, alguém que você viu, que você acha que conhece alguém que possa ser aquela pessoa que você viu o cartaz dele como desaparecido. Você baixou o aplicativo, você tem que baixar ele no seu smartphone, ou no seu iPhone, ou no tablet. Você entra no aplicativo, aí você tira uma foto daquela pessoa e envia para o aplicativo. Ele te dá o retorno com estatísticas, com pessoas que pareçam com aquela foto que você mandou. E se tiver alguém no cadastro desaparecido, ele vai mandar a foto das possíveis pessoas que tem algum tipo de semelhança com aquela foto que você mandou. Ele faz o reconhecimento, inclusive, se você mandar a foto da pessoa que ela desapareceu criança e hoje ela é adulto, o programa ele faz o reconhecimento facial. E só existe no Brasil, só quem tem essa tecnologia somos nós. Nem a polícia tem. Mas ele é acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa baixar o app dele no seu celular. Quanto mais pessoas fizerem o uso do aplicativo, maior é a chance da gente identificar uma pessoa desaparecida, né? O nosso trabalho, nós dependemos 100% do olhar das pessoas, né? Que, infelizmente, nós dependemos que as pessoas, que a sociedade olhe o desaparecimento de uma forma humanizada. Mas o que a gente vê muito, que eu fico, às vezes, até entristecida. Por exemplo, eu dei uma entrevista para alguma emissora de televisão e no dia seguinte eu pego o ônibus e a pessoa fala assim: eu vi a senhora ontem no Jornal Nacional. Aí eu já falei: coitada daquela mãe. Nós não queremos o coitadismo de ninguém. Nós queremos que a sociedade seja a nossa principal aliada nessa causa. Porque hoje sou eu, mas ninguém está livre de passar por esse processo. Ninguém.
Todos nós estamos sujeitos a desaparecer. Porque, às vezes, você saiu de casa, bateu a cabeça e perdeu a memória. Quantas pessoas não estão em hospitais há anos porque não sabem quem é ele, porque perdeu a memória. Então, enquanto a sociedade nos olhar com esse sentimento de coitadinhas, a gente não vai chegar muito longe. A nossa realidade só vai mudar quando a sociedade se conscientizar e se colocar no nosso lugar e fazer uma reflexão e pensar, e se fosse meu filho? É uma pergunta, né, que a gente deve fazer. Eu penso que, na grande maioria dos casos, principalmente quando a gente quer falar de proteção, de cuidado, se fosse comigo, né? Sim. Se fosse com uma pessoa querida, né? Sim. Um ente querido. E assim, Ivanise, eu sei que a gente poderia ficar aqui o dia todo, né? Mas nosso tempo está acabando e tem muitos recadinhos aqui, o pessoal nem falando desse trabalho, te parabenizando pelo trabalho, Obrigada. tá? Penso eu que as suas redes sociais aí vai aumentar, mais pessoas querendo saber como que acontece o trabalho, as possibilidades de ajuda também para a associação, né? A gente sabe que a gente precisa muito desse apoio aí dos nossos colegas. Então, eu queria agradecer quem está nos acompanhando, o pessoal do Conselho da Criança, né? A Adélia está sempre conosco, a Claudinha está aqui, a Cláudia Castro, a Gabriela, está deixando aqui, nos parabenizando, né? E parabenizando você também. A Adélia colocou aqui, né? Quando surgiu a identidade jovem, né? Traficantes utilizaram esse benefício para traficar adolescentes também com o argumento de agência de modelo. Então, assim, tem vários pontos que merecem ser discutidos, várias situações que a gente precisa nem falar desse assunto. A Cláudia Castro ainda cita aqui também a questão da exploração do mercado, né, dessa questão da quadrilha internacional de exploração sexual de mulheres, né, de crianças, de adolescentes. Então, nós temos vários comentários aqui. E eu queria te agradecer e agradecer a todos que estão nos acompanhando. Lembrando que essa live vai ficar salva no nosso canal, você pode compartilhar, peço às pessoas que compartilhem também, né, e nos siga aí nas nossas redes sociais. A gente está sempre abordando o tema de extrema relevância para a sociedade, né? Nos colocamos também à disposição, caso você, né, precise do nosso apoio aí em algo que a gente possa estar colaborando, estamos à disposição. Muito obrigada, tá? Um beijo grande no seu coração. Conte conosco. Sintam-se abraçadas todas. E eu quero aproveitar e também fazer um convite a vocês. Na quarta-feira, dia 31 de março, a gente vai fazer um painel com algumas autoridades para falar que essa semana é o encerramento da semana de mobilização e o dia do aniversário da associação que completa 25 anos. Vai ser 19h, entendeu? Uhum. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem também desse painel conosco, nos prestigiassem. Com certeza, estaremos juntos lá. Tá bom? Um beijo no coração de todas. Adorei. Beijo, Cléo. Espero que seja a primeira de muitas conversas que teremos daqui para frente. Se Deus quiser. Obrigada, Ivanise. Obrigada a todos. Obrigada, Vivi, Pauliane. Obrigada. Obrigada, Monster. Um abraço. Gente, podemos falar?